Queridos, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus. Você está preparado aí para ouvir a palavra do Senhor nesta noite? Sim ou não? Se você não estiver preparado, peça a Deus aí uma palavra. Amém. Você quer alguma coisa? Gente, boa. Antes que eu fale, que eu tenho algumas pessoas nos visitando hoje pela primeira vez, eu já quero aqui expressar minha gratidão. Tem um pessoal substância lá de Divinolândia. Olha que coisa boa. Quem diria que o nosso irmão Tiago seria um missionário em terras como Divinolândia, né? Nós gostaríamos de dar as boas-vindas aqui ao Michel, também a Luciana, a Rafaela, também a Daiane, é isso mesmo, né? Danilo e o Juninho. Giovana, me perdoe, viu? Giovanni, aê, Giovanni, não é Juninho, é isso mesmo. Pode se colocar de pé, nós gostaríamos de recebê-los com muita alegria. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Pessoal que está aí perto, por favor, dá um abraço neles, para que eles possam se sentir à vontade, voltar outras vezes, não ficar constrangido, porque eu falo aqui para a turma, gente boa, ao vivo é assim, certo? Vivo a gente paga amigo, não entende muita coisa. Sejam muito bem-vindos aos nossos irmãos. Sempre que desejarem retornar, serão muito bem-vindos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E olha que coisa boa. Uma curiosidade que a Luciana, ela me conhece desde quando eu era pequenininho, né? Conhece os meus pais. Então eu não, é claro, né? Eu não ia lembrar dela, né? Mas ela lembrou de mim. Falou: nossa, pastor, como o senhor engordou, né? Lá em Divinolândia eu estava fitness, né? Treinando bastante. Agora eu tenho que voltar a treinar com o Pedrinho. Vamos lá, Pedrinho, força aí, vamos comigo na academia, vamos treinar bastante lá para emagrecer. Bom, no restante o pessoal é de casa, né? Beleza. Abra sua Bíblia aí. Vou usar um texto da palavra de Deus apenas para as considerações que eu tenho nessa noite. Então, se você puder aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículos, apenas o versículo 26. E em destaque a parte B do versículo. Eu vou usar esse texto como base da nossa reflexão, da nossa conversa nessa noite. Quem achou aí diz amém. Está aqui na tela também, está na versão NVT, mas eu acredito que não há problema nenhum. Vamos ler todo mundo junto? 3, 4. Bom, a parte B. Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E a minha palavra aqui nessa noite, preste muita atenção, porque o que eu tenho para falar talvez venha chocar a sua religiosidade, mas fora de mim de querer te ofender, certo? Vamos combinar isso já logo no início. Eu gostaria de falar sobre as características de um verdadeiro cristão, porque o pessoal da igreja primitiva ali já estava se identificando com Cristo. Foram chamados de cristãos, porque quem é cristão faz o que Cristo deseja que venhamos a fazer. Um verdadeiro cristão, ele age da mesma forma que Cristo deseja que ele
faça. Então, é claro que esse assunto não dá para a gente falar apenas no dia de hoje. Então, talvez eu estenda esse mesmo assunto na próxima semana. Mas é importante que a gente entenda quais são as características de um verdadeiro cristão. Um cristão que venha ter essas características, e as primeiras características, as primeiras 4 características, elas são fundamentais na vida do cristão. Sem elas, você pode ser um cristão mascarado, simpatizante do Evangelho, você pode ser um cristão meia tigela, mas se você não tiver essas características, você não é um verdadeiro cristão. São 4 características fundamentais da vida cristã. As demais características que vierem, depois, elas vão vir para acrescentar na nossa caminhada cristã. Então é importante que você anote isso. Talvez você saiba delas, mas talvez você ainda tenha dificuldade de entendê-las ou de colocá-las no seu coração. A primeira característica do verdadeiro cristão é que o verdadeiro cristão tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, a qual é Jesus Cristo. Por mais que tenha passado homens e mulheres tementes a Deus, só Jesus Cristo promove e concede salvação. Só por intermédio de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, nenhum outro nome há debaixo do céu, a qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. E aí você pode me dizer: mas não dá para encaixar aqui aquele irmão, aquele santo que passou por aqui? Por mais que a gente tenha admiração de mulheres e homens tementes a Deus que passaram por aqui e que marcaram a sua geração, a Bíblia não concede, a Bíblia não divide a sua glória com ninguém. Ele é primeiro lugar ou ele não é primeiro lugar. Ou ele é medalha de ouro ou ele não é medalha de ouro. Até porque, quantos aqui querem fazer a vontade de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus, sim ou não? Amém. O povo daqui quer. Que bênção. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus. Não adianta Pedro, não adianta João, não adianta Maria. Aliás, muitos dizem que nós, evangélicos, não amamos Maria. Pelo contrário, mulher extraordinária, importantíssima. Nós amamos Maria, mas a Bíblia não dá a condição dela ser adorada. E se nós amamos Maria, deveríamos fazer o que ela diz. Em João capítulo 2, Maria, sendo ali uma das auxiliadoras do primeiro milagre de Jesus, e o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Foi no casamento, transformou a água em vinho. O primeiro milagre tem algo importantíssimo na vida de todos nós: transformação. Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser, vos mandar. E no mesmo capítulo de João, Maria subia ao templo
para adorar a Deus e ao seu Senhor. Então só Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz que não há fundamento em nenhum outro a não ser em Cristo Jesus. Só Cristo Jesus é o fundamento das nossas vidas. A Ele a honra, a glória e o louvor. Só Jesus Cristo. Então o verdadeiro cristão tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E nós precisamos de salvação. Porque o texto aula da Bíblia, em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida. Aí eu continuo, porque Deus mandou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Não é eu que condeno. São as nossas escolhas. Nem Deus condena, são as nossas escolhas. Então, é claro que é fundamental na vida de qualquer um de nós termos Jesus como prioridade da nossa vida. Eu não sei quais são as suas prioridades. Você pode ter projetos, sonhos. Jovens têm projetos e sonhos. Sonha em ter a casa própria. Se não casou, ainda sonha em ter um casamento. Ir para Hollywood? Não, tem lugar melhor, né? Quem sabe para Disneylândia? Não, pode ser também. Tem outros lugares. Enfim, não há problema nenhum. São sonhos. Mas a escolha em ter Jesus Cristo é importantíssima. Segunda escolha importantíssima é a nossa profissão. O que você quer exercer? O que você quer fazer? Tem gente que quer exercer tal função na sociedade. E isso eu falo para jovens agora. São as decisões importantes. E a terceira decisão é com quem você vai casar, com quem você vai relacionar. Porque o seu casamento depende da forma que você estiver namorando. Bom, segunda característica de um verdadeiro cristão é que um verdadeiro cristão, ele é transformado radicalmente por Cristo Jesus. Sem transformação não há evangelho. O evangelho de Cristo transforma o homem. Pode vir cheirando tudo, pode vir com uma vida bagunçada, mas quando a pessoa encontra Jesus Cristo, ela é transformada pelo poder do evangelho. Em 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 17 diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, é um novo pensar, é um novo agir, é um novo procedimento. Ele não é mais escravo do pecado, ele é uma nova criatura em Cristo. Ele não mais vive a vida de escravidão, porque o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que escraviza o homem. A pessoa toma da número 1 a 51 e não quer largar a bebida, porque é escravo do pecado, é escravo dos vícios. Mas Jesus liberta quando a pessoa deseja por transformação. Em João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem pode nos libertar? No próprio capítulo de João, capítulo 8, versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus liberta. Não dá. Uma vez um empresário, bem sucedido, me procurou: pastor, esse negócio de crente, esse negócio de aceitar Jesus, eu tenho que largar tudo, eu tenho que largar aquilo lá que eu gosto daquilo. Falei, não, você tem que fazer, você precisa permitir que
que Jesus transforma você é escravo do pecado. Porque aqueles que verdadeiramente são livres conseguem escolher o que é melhor, para as suas vidas. Então esse negócio assim, agora eu não posso fazer mais nada, agora eu sou preso. Não, quem é verdadeiramente livre sabe escolher agora o que é melhor. Eu decido, eu não sou mais escravo do medo, do pecado, não sou mais escravo dos hábitos ruins, dos traumas do passado, porque Jesus é quem me transforma. Terceira característica de um verdadeiro cristão é que um verdadeiro cristão, ele crê que a Bíblia é a única e suficiente revelação da palavra de Deus aos nossos corações. Crê que a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Esse livro que é o maior manual de comportamento humano que possa existir. Crê na infalível palavra de Deus. Não fica pegando trechos, pedacinhos da Bíblia. Olha, eu acho que é legal aqui, olha, o pastor tem um salmo muito... olha, que quando eu leio, eu fico maravilhado. Eu só gosto daquele salmo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor, eu também gosto do último versículo lá no Salmo 23, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que beleza, né? E também, pastor, eu gosto daquele texto, olha, tem até na minha geladeira, né? Aquele texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, eu também tenho aquele versículo próximo de Filipenses. Esse não está na geladeira, mas está lá na minha cabeceira, perto da minha cama. Antes de fechar os olhos para dormir, eu leio. Que diz lá? O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Bom, são versículos reais, mas quem é um verdadeiro cristão tem a Bíblia toda como única e suficiente palavra de Deus. Não fica pegando trechos, porque toda a palavra de Deus é inspirada por Ele. Aí você, tem aqueles questionamentos que muitas das vezes fazem, principalmente alguns ateus. Olha, a Bíblia foi feita por homens, foi feita por homens. É claro que foi feita por homens. Foi feito por homens, inclusive falhos. Mas foi inspirado por Deus. Um Deus perfeito se relacionando com pessoas imperfeitas como nós. As pessoas que pegam trechos da Bíblia, elas podem até formular heresias, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Por exemplo, aqueles que creem na reencarnação, eles pegam um trecho dizendo que João Batista é o Elias reencarnado. Bom, reencarnação, para quem não sabe, talvez você não saiba, né? É a sucessão de vidas. Então, a pessoa, ela está no processo de melhorar o seu espírito. Então, ela morre e reencarna. Morre e reencarna. É uma sucessão de vidas. Porém, a Bíblia fala que Elias não morreu. Ele foi transladado no carro, matou a primeira, segunda. Quando João Batista foi questionado, você é Elias reencarnado? Ele falou, não. E a Bíblia ainda fala, em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Logo em seguida, cesse o juízo. Então a pessoa, ela é questionada sobre a sua fé e ela não consegue defender a sua fé, porque não tem a sinceridade de assumir que justamente no tempo que nós estamos vivendo hoje, não há desculpa mais. Não há desculpa mais. Os celulares têm tomado conta, as televisões têm tomado conta, os streamings têm tomado conta de muita gente que não quer conhecer a vontade de Deus.
Imagina eu chegar lá no céu. Deus, eu não tive tempo. Olha, eu fiz uma maratona no Netflix que não deu tempo de ler a Bíblia. Acredita só? Que absurdo. Olha que coisa medonha. Mas a palavra de Deus acrescenta em nossas vidas fé, direcionamento. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12: porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A pessoa toma decisão errada na vida, justamente por não consultar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o maior mapa arqueológico que nós podemos ter. A ciência, todas as verdades que a Bíblia afirma, todas as verdades da ciência na Bíblia nunca caíram. Você quer ver uma delas? Por exemplo, a Bíblia diz em Gênesis que Deus criou cada um segundo a sua espécie. A ciência afirma que se cruzar seres de diferentes espécies pode produzir um ser, mas ela não tem a capacidade de reprodução. Cada um segundo a sua espécie. Outra verdade científica comprovada na Bíblia, que nunca caiu, nunca vai cair. Por exemplo, no primeiro dia Deus criou a... Foi você? Oh, eu acho que fui eu. Gênesis é o primeiro capítulo, gente, deveria estar no seu coração. Né? No primeiro dia Deus criou a luz. No quarto dia Deus criou o sol. Até um tempo atrás a ciência dizia que a luz é uma unidade produzida pelo sol. Mas agora eles comprovaram que a luz é um elemento independente do sol e mais antiga que o sol. Mais antiga. Então a Bíblia está certa, correta. Aí a pessoa fica perguntando, né? Onde está escrito? Mas ela não pesquisa. Onde está escrito na Bíblia? Se perguntar se um testemunho de Jeová vai chegar para ela, ou alguém de outra seita perguntar o que é Trindade. Eu não sei o que é Trindade. O que é Trindade? É um Deus de 3 cabeças? Fiquei até empolgado agora. O que é Trindade? O que é Trindade? Que absurdo é esse? E a gente sabe que é Deus revelado em 3 pessoas, manifestações de um Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus. E a ciência também comprova isso. Quais são as bases da matéria? São os átomos: nêutrons, prótons e elétrons. Qual é o estado da matéria? Estado líquido, gasoso e sólido. Música também comprova a trindade de Deus. Música tem ritmo, melodia e harmonia. 3. Tempo, passado, presente e futuro. Deus é revelado na ciência. Deus é revelado na sua palavra. Se você quer ser bem sucedido, meu filho, minha filha, leia as Escrituras Sagradas, não fica às margens disso não. Creia que a palavra de Deus é a maior revelação que podemos ter. Pastor, eu não sei, olha, eu queria ouvir a voz de Deus. Então leia a Bíblia. Não, pastor, você não está entendendo. Olha, eu vou falar de novo. Olha, você não está entendendo. Eu queria ouvir. Então leia em voz alta, meu filho. Leia em voz alta, você vai ouvir. Palavra de Deus, esse livro que tem guardado os nossos corações. Os Salmos de número 119, versículo 11.
escondi a tua palavra do meu coração para eu não pecar? Então guarda a palavra de Deus para você não pecar. No Salmo 119, versículo 105, já diz também isso, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Eu inverti o negócio, mas vocês estão vendo lá. O que estou falando aqui está acompanhando lá. É isso mesmo, né? Vai que deu um bug aqui na minha memória, né? Outro texto, eu acredito que esteja lá, em João 17:17. Santifica-nos a tua palavra é a verdade. Tem vários textos que falam sobre isso. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a voz de Deus. A maior fonte de fé e de esperança está aqui. E muitos têm se perdido porque não crê na palavra de Deus. Isso aí, é um livro antigo. É um livro da minha vovó. Não. É um livro super atual. E é um livro que nos direciona para a vida eterna. Porque essa vida, meu irmão, é passageira. E se nós não estivermos preparados e alimentados por todas as promessas, porque a Bíblia, gente boa, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia, esse livro, tem mais de 3.500 promessas para o cristão, que traz esperança, que traz fé, que traz convicção. Aí a pessoa fica selecionando os versículos. Olha, pastor, hoje à noite eu fui ver o que Deus queria falar comigo. Aí eu fechei os olhos assim e fui folheando. Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Ops, Deus não quer falar nada. Página em branco. Que absurdo é esse? Quarta característica de um verdadeiro cristão é que um verdadeiro cristão, ele tem praticidade de vida. Ele pratica o Evangelho, porque sem prática não existe o Evangelho. A pessoa entende que Cristo é o Salvador, ela foi transformada e ela entende que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela tem agora que decidir se ela quer praticar ou não. A prática faz toda a diferença. Praticar a palavra do Senhor e praticar com sinceridade, com verdade. Práticas que são necessárias na nossa vida cristã. Liberar perdão, pedir perdão, ser flexível, ser um cristão que venha a suportar uns aos outros, como também dar suporte. É um cristão que é uma nova criatura em Cristo Jesus, uma pessoa que ela entende que precisa de uma vida de renúncia do seu próprio eu. E uma pessoa que vai construindo a sua casa sobre uma rocha sólida, porque é isso que Jesus disse. Em Mateus capítulo 7, no versículo 21, ele já começa: nem todos aqueles que chegarão diante do tribunal de Cristo, muitos deles vão chegar dizendo: olha, eu fiz isso, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz cada coisa na igreja, eu fiz isso na vida das pessoas. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque a aparência era uma coisa, mas o seu coração estava voltado em outras coisas. E a palavra de Deus continua dizendo, Jesus está ensinando o povo daquela época, ele estava dizendo: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante como um homem que vai construir sua casa sobre uma rocha. Vem os ventos, vem e sopra a tempestade, e aquela casa continua firme. Mas aquele que não ouve
ouve as minhas palavras e não as pratica, será como um homem que constrói sua casa na areia, na praia, tem os ventos, sopra a tempestade e essa casa cai. Sabe o que significa isso? Não tem base, não tem praticidade de vida, não vem com aquele versículo que Jesus mesmo diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque a vida cristã, ela não se limita apenas na religiosidade, não. Aqui nós estamos praticando nossa fé, estamos justificando nossa fé, mas se não houver prática de vida, se não houver praticidade na sua vida cristã, meu irmão, com todo respeito, eu quero te dizer para você: blá, 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 não adianta nada. Esses são os fundamentos da vida cristã. Sem elas, não existe cristianismo consciente e cristianismo completo. Ter Jesus Cristo como seu Salvador, ser transformado, crer que a palavra de Deus é a única, infalível palavra do Senhor, e praticar as Escrituras. E quinto, porque temos vizinho, os vizinhos têm que dormir. Na semana que vem eu continuo mais características, se assim Deus permitir. Um verdadeiro cristão, ele conhece o seu Deus. Ele conhece o seu Deus, ele não fica por sinais. Ele tem convicção de que a palavra de Deus é o suficiente para orientar. Porque eu posso muito bem, com o transcendental, com a espiritualidade, tentar levar alguém à emoção. Eu podia muito bem chegar aqui e dizer ao Pedrinho, por exemplo: Pedrinho, olha, eu vejo uma nuvem sobre a sua cabeça. Essa nuvem parece que tem metade preta, metade branca. E olha, isso que eu vejo um mistério. Eu vejo uns urubuzinhos andando por volta dessas nuvens. Olha, eu vou fazer uma oração forte agora com você. E ele, dependendo, se ele não tiver convicção em Deus, ele pode ficar desequilibrado emocionalmente e espiritualmente. Mas quem tem convicção do seu Deus não se abala, tem que ser entender o que está acontecendo. Conhece o seu Deus. Não fica procurando em esoterismo, não fica procurando em constelação familiar, conhece o seu Deus, sabe que o seu Deus tem base sólida para sustentar a sua vida. Venha a tribulação, venha as adversidades, e que podem tentar nos tirar do foco, mas a pessoa sabe quem é Deus. Porque aqueles que usam da espiritualidade agressiva podem até criar no consciente da pessoa uma crise existencial. Aqueles, por exemplo, que creem na reencarnação fazem isso. Dá uma crise existencial na pessoa. Por exemplo, eu não sei o que eu penso que sou, e nem sei o que eu sou. E nem sei o que eu vou ser. Eu só sei que eu sou alguém que eu já fui e que ainda vou ser. Misericórdia. É uma crise, não é? Eu não sou o que eu penso que sou, e eu não sei o que eu fui e nem o que eu vou ser. Eu só sei que eu sou alguém. Estou segurando uma bronca do cara lá do passado. E eu não sei o que eu fui, eu não sei o que eu vou ser. É uma crise. Mas quando nós temos convicção em Deus, nós sabemos por que nascemos, por que nós estamos aqui e para onde nós iremos. Nós temos a convicção disso. Conhecemos a Deus. As pessoas que ficam pensando muito nessas vidas passadas, que poderiam dizer assim:
olha, sabe essa baratinha que está andando aqui? Já foste umas dessas, né? E fica nesse absurdo. Não, Deus criou você. Jesus ama você. Ele tem um plano extraordinário, eterno, e que você precisa é ter essa consciência de conhecer mais de Deus, para não ficar abalado. Será que Deus está falando aqui? Opa, parece que Deus está falando lá, eu vou ter que ir lá. Não, aquele que conhece o seu Deus está firmado, e ele está aqui para servir a Deus, para cumprir o seu propósito e a sua existência, porque aqueles que foram chamados por Cristo Jesus foram chamados para servir. Amém. Servir, tenha isso no seu coração. Servir, não é você que deve ser servido, porque o próprio Jesus, ele veio para servir, não para ser servido. Se você quer amar a Jesus, quebra o teu orgulho, tua prepotência, e seja uma nova criatura do Senhor. A igreja de pé em nome de Jesus. Nós precisamos ver a glória do Senhor, passar dessa zona de conforto que muitas das vezes nós criamos. Jesus é algo assim, sei lá, é uma historinha. Não, Jesus é real. Jesus transforma o homem. Jesus perdoa você dos seus pecados. Ele quer que você entenda isso. Talvez essa mensagem tenha confrontado você, mas é importante que você conheça mais de Deus, que você veja a glória do Senhor, que você e eu venhamos a nos quebrantar mais de Deus. Deus é fiel sobre as nossas vidas. O Senhor é todo poderoso. Ele ama você. Ele quer mudar a sua história. Sabe esse vazio que você está sentindo? Ele quer preencher. Ele quer tirar essa ansiedade louca e maluca da tua cabeça. Essas preocupações que você que criou, porque você não sabe para onde você vai. Você não sabe nem o que vai ser amanhã, porque você não planejou. Mas Deus é fiel. Ele é fiel. Ele está aqui. E se você tem sido tocado pelo Espírito Santo, eu não vou chamar você para você não ficar constrangido, mas tome uma decisão hoje, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã você pode chegar diante de Deus e falar: eu não tive a oportunidade de ouvir sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia do Senhor. Eu não tive. Teve sim. No dia 25 de agosto de 2024, a mensagem da cruz foi alcançada, mas você não quis, porque é uma decisão sua. Talvez você esteja aqui dizendo assim: pastor, eu sou simpatizante do Evangelho. Pode ser simpatizante, amigo, não tem problema, pode visitar a gente quantas vezes você quiser. Você nunca vai ser discriminado, nunca vai ser aqui. A gente não vai agir de forma diferente. Mas você que é cristão, tem que tomar vergonha e reaproximar de Deus. Enquanto isso, o louvor vai acontecendo, você vai orar aí. Fala com Deus: Senhor, transforma o meu coração, faz a alma nova acontecer nesse lugar, Pai. Invade o meu coração, eu permito que o Senhor mude as coisas de lugar, em nome de Jesus. O Senhor da igreja. Eu mergulho
no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Senhor, em nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas. Ó Deus, toda a potestade do inimigo seja neutralizada, caída por terra no nome de Jesus. Todas as dúvidas, tudo aquilo que não é do teu agrado, saia do coração. Nós profetizamos aqui nessa noite, nós profetizamos a paz que excede todo o coração. Nós profetizamos nessa noite, ó Pai, a salvação em Cristo Jesus. Nós profetizamos cura, cura das emoções, cura espiritual. Ó Pai, nós oramos aqui, ó Deus, para que o Senhor haja com liberdade, em nome de Jesus. Pai, traz um revestimento de poder sobre cada coração. Glória, 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 glória. Jesus aí, manifestação visível de Deus.